Eu converso agora com o secretário de Planejamento de Cachoeira do Sul, Cristiano Schumacher, também com a coordenadora da Central de Projetos, Rosemary Michels. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao NTSul. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rosemary. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para nós, estreando esse espaço, né? Parabenizar o trabalho de vocês e poder estar oportunizando a cidade de conhecer um pouco mais o trabalho da Secretaria de Planejamento, aquilo que a gente vem organizando durante o governo Herói Mariana, também conhecer um pouco daquilo que a gente já vem, né, desenvolvendo e um pouco do que a Rosemary trabalhava já na Central de Projetos, que vem aí desenvolvendo a captação de recursos dos municípios e poder, né, colocar esse setor importante da Prefeitura à disposição da sociedade para que também possa colaborar com o desenvolvimento urbano de Cachoeira do Sul. Ok. Boa tarde, Rosemary. Boa tarde, Daniel, aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder esclarecer para a comunidade de Cachoeira como anda o nosso trabalho, aquilo que vem sendo executado e também o que temos agora para 2015. Ok, eu quero começar falando exatamente sobre obras que iniciaram em 2014 ou em 2013 e que correram, quem sabe, o risco aí de pararem ou até de o recurso daqui a pouco ir embora, né, ir pelo ralo e a obra não ser executada. Como é que estão sendo retomadas essas obras, secretário? Importante, talvez, nessa pergunta, responder qual é o novo papel da Secretaria Municipal de Planejamento, de Coordenação e Planejamento. Essa responsabilidade da elaboração do orçamento e do acompanhamento da execução do orçamento ficou com a Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria de Planejamento assume a responsabilidade da captação de recursos e incorpora a Central de Projetos e também da execução de obras conveniadas. Então, também incorpora da Secretaria de Obras o departamento técnico com um conjunto de engenheiros e arquitetos e desenhistas que ele tinha. Junto a isso, veio todo o setor de licenciamento e fiscalização de obras civis. Então, também, né, a tarefa da fiscalização de obras e posturas e do licenciamento de obras veio junto para a Secretaria Municipal de Planejamento. Então, está, assim, vivendo um momento de várias novidades, de um conjunto de profissionais da Prefeitura que se encontram num outro ambiente para dar conta, inclusive, dessa tarefa, de resgatar obras que tinham dificuldade de execução. Existia um cenário de obras que ficavam 2, 3 anos sendo executadas com dificuldades e que agora, por um conjunto de medidas, a gente já consegue executar obras do orçamento do ano anterior, no ano seguinte, concluir elas, entregar elas, realizadas para a sociedade. Tem obras, por exemplo, que eram obras do ano de 2009. Pois é. E que agora a gente consegue, né, não perder os contratos, não perder os recursos. Isso é uma tarefa muito importante, né, que o conjunto de pessoas da Central de Projetos... Eu vou perguntar para a Rose exatamente sobre isso. Como é que se materializa, por exemplo, os resultados dessa mudança, digamos, da coordenação de projetos, né, juntamente com a Secretaria de Planejamento, o que acontece na prática? Bom, na prática, o que acontece é que, junto com a Secretaria de Planejamento, a gente tem um conhecimento maior do que a cidade está necessitando, e quando se entra em cada ministério para ver o que o ministério tem a oferecer, a gente sabe também o que a cidade está precisando. Okay. Porque as necessidades são muitas, mas o município ele não consegue investir tudo no mesmo ano. Então, nós temos que planejar e definir o que realmente que vamos buscar, o que buscamos, por exemplo, em 2014, né, que vai ser executado agora em 2015, e já estamos planejando o que vamos buscar agora em 2015 para iniciar a execução em 2016. Ok. Nós temos alguns projetos que algumas pessoas até já haviam perdido a esperança, né? E que nós conseguimos manter um contrato com o Ministério das Cidades. Então, um dos exemplos é a praça. Começa, então, nesse ano a execução da obra. Este ano. Nós estamos com a expectativa que a semana que vem a Caixa autorize o prefeito a dar a ordem de serviço para iniciar ainda no mês de fevereiro. O mesmo vai acontecer com as ruas do bairro Promorar, que estão também há mais de 2 anos paralisadas, e a gente conseguiu, então, fazer uma adequação do projeto, manter o contrato com o Ministério em dia e já vai ser executado. A rua Tuiuti também, aqui, agora ela que era um projeto antigo também, né? Projeto antigo também. E um que nós estamos buscando, mas que também vai acontecer ainda esse ano, é a conclusão do Campo da Bica no bairro Noemi. E hoje nós só iniciamos uma obra depois que tenha 50% dela depositada. Então isso nos facilita, porque a gente já inicia ela com um recurso garantido. Eu não corro o risco de começar, daqui a pouco não tenho dinheiro e a obra fica ali estagnada. É isso que acontecia antes com as outras obras, né? Então agora essas novas a gente já tem
esta garantia. Secretário, há uma cobrança muito grande, não é, em relação à Prefeitura quanto à execução de obras, especialmente no que diz respeito ao calçamento de ruas e outras obras também em Cachoeira. Acho que o município vive um momento singular, né, na história, não é, e hoje há uma cobrança extremamente grande. Então está vindo o FSM, Todeskine, não é, já, se Deus quiser, se instalando aí no município. Então, de maneira justa, uma cobrança para que também haja um andamento um pouquinho maior para que a cidade vá tendo aí a sua infraestrutura melhorada. Como captar recursos para executar as obras que o município precisa? Quem sabe já até poderiam ter sido feitas há mais tempo, né? Na verdade, existem 3 questões fundamentais na captação de recursos. Primeiro é a saúde financeira do município, por exemplo. Só foi possível captar os 11 milhões de reais do PAC porque o município tinha capacidade de endividamento e tinha as condições tributárias, previdenciárias, a sua relação com as obrigações com o governo federal em dia. Então, seu fundo de previdência em dia, suas dívidas realmente declaradas. A Prefeitura só tem crédito e recursos disponibilizados quando está em dia com o CALC, no caso do Estado, com o cadastro de inadimplência com o CADIM. Então, essa é a primeira questão. Okay. Segundo, é capacidade de articular bons projetos. Ter equipes de gestores, ter equipes de engenheiros, arquitetos, profissionais habilitados para responder a tempo. Boa parte dos recursos disponibilizados pelo governo federal não são captados pelo município por falta de projeto. E terceiro é a articulação política, é a capacidade de buscar junto aos ministérios de garantir o empenho do recurso e a aplicação dele. E talvez se tenha um quarto elemento, é a boa execução de obras, que eu acho que é isso talvez o grande segredo da gente ter montado a Secretaria de Planejamento quando ela foi montada. Porque antes, quem captava o recurso não era necessariamente quem coordenava o contrato de execução de recurso. A partir agora da metade do ano passado em diante, essas 2 unidades se juntam, né? Aqueles que captam recurso com aqueles que executam a obra, com aqueles que fiscalizam a obra. E a gente tem um importante papel de fazer, e talvez esse seja o elemento do futuro a se pensar, sim, um processo mais participativo de planejamento das obras, onde as pessoas possam entender que determinada demanda pode ser apresentada ao governo num processo participativo e buscada conjuntamente. Como é que está, digamos, a formulação de projetos, né, pela Secretaria, né, aqui em Cachoeira do Sul, para buscar esses recursos, e exatamente a articulação política para captar aí recursos de emendas parlamentares e assim por diante? Eu quero reafirmar para o cidadão essa questão. O deputado federal, o deputado estadual, o vereador, eu, no caso, como estou na condição de secretário, prefeito, a vice-prefeita, nós somos funcionários da população, sim, por determinado tempo, para cumprir determinadas tarefas. Uma das tarefas dos deputados federais é indicar no orçamento federal para onde vai os 17 milhões que cada um deles tem direito a indicar no orçamento. Então, a população dialoga com o seu deputado federal. A relação não pode ser tão distante assim. Muitas vezes as pessoas passam 10, 15, 20 anos votando no mesmo deputado federal e nunca solicitaram para ele, mande uma carta, mande um e-mail, tenho certeza que serão atendidos. O prefeito, eu, a Mariana, a Rose, quando falo das articulações com os deputados, conversamos com todos os deputados de todos os partidos, né, da bancada gaúcha. Sim. Então é muito fácil cada cidadão também nos ajudar nessa caminhada e demandar junto. Sobre a questão da elaboração dos projetos, a gente passou a elaborar projetos não apenas focado numa demanda pontual, determinada rua, determinada questão. Vou te dar um exemplo da Praça José Bonifácio. Num conjunto de intervenção, e aí a gente pensa aquela praça como um todo, que já tem, né, uma obra que é a pista de skate, a outra obra que é a parceria da Academia de Saúde, da Academia Esportiva, a revitalização da praça, garantindo a acessibilidade, né, e a reforma daqueles monumentos importantes da cidade, e o restauro a reforma da quadra da praça. Um aspecto também que chamou a atenção e que funcionou relativamente bem no ano de 2014 foi a questão de pavimentação comunitária, não é? Teve aí uma participação, colaboração de moradores e várias ruas foram pavimentadas. Qual que é o plano para esse ano de 2015? Como está o projeto? Qual que é a ideia? É o programa de pavimentação comunitária que foi criado pelo município a pedido do prefeito. Por quê? Porque nós temos 3 formas hoje de pavimentar as ruas. Primeiro é que Cachoeira do Sul, menos de 50% das ruas, 42 mais ou menos, são pavimentadas, o restante não. Então é um número muito grande, a demanda é grande. E, além da demanda ser grande, é uma das principais reivindicações das pessoas. Sim. Todo mundo quer ter a sua rua calçada em função da poeira e do barro. Então, uma das formas é o PAC, ou qualquer outro tipo de financiamento. Então, os 2 financiamentos que apareceram para Cachoeira do Sul foi o PAC e o PIMES, através do Badesul, que é um convênio com
governo do estado. Então, esses dois nós conseguimos contratar e eles estão já, podemos dizer, em execução. Porque o PAC, como o secretário falou, já teve o seu início. Agora, nos próximos 2 meses, teremos mais um lote de rua que serão pavimentadas através do PAC. Até o final do ano, nós pretendemos estar com ele quase que na totalidade concluído, que é onde abrange aquelas ruas do Medianeira, do Noemi, aquelas ruas que dão acesso a Marcelo Gama. Nós temos também o financiamento do PIMES, que temos um montante de 14 ruas, que serão pavimentadas agora em seguida, porque o processo licitatório teve êxito. 3 empresas estão interessadas, está na fase de análise da documentação da empresa e semana que vem começa a análise do menor preço, né, que essa é a licitação. Então, aí são mais 14 ruas. E a outra forma é a emenda parlamentar, que a gente já havia falado e claro, que iremos pavimentar agora em 2015, já com os processos de licitação em andamento, 14 ruas, tá? Num montante de 1.600.000. Este 1.600.000 são recursos que vão vir do governo federal e mais uma contrapartida obrigatória da prefeitura. Então, como não se consegue atender a toda essa demanda, o prefeito solicitou: criem um programa onde as pessoas, por adesão, possam participar. Então, esse programa ele foi criado. Nós temos uma cartilha que está à disposição na Secretaria de Planejamento. Isso já foi também amplamente divulgado. Nós temos várias procuras. Ainda continuamos fazendo reuniões, mas já temos 27 ruas inscritas. E os moradores podem fazer essa solicitação, por exemplo? Procuram a Secretaria? Sim, os moradores nos procuram na Secretaria. Eles agendam uma reunião. Nós vamos até o bairro, nos reunimos numa garagem, na frente da casa, onde for, explicamos o programa, entregamos a cartilha e aí a comunidade começa a sua organização, a sua mobilização. Isso é importante porque eles têm que formalizar o pedido. Okay. Né? Isso é uma garantia de participar do programa. Então, esse é um projeto piloto no bairro Eucaliptos, onde foram pavimentadas 3 ruas. Então, e que estará beneficiando 44 famílias. Na semana que vem nós já partimos para as próximas ruas, aquelas que estão na frente, aquelas que é mais fácil de executar agora. O programa de pavimentação comunitária, o nosso programa, a nossa cartilha, ele é bem explicativa, bem ilustrativa, então as pessoas podem nos procurar na Secretaria de Planejamento. É um programa por adesão, mas que nesse nosso primeiro piloto aí ele deu certo, né? E também fortalece muito as associações, a comunidade em si. Qual que é o telefone da Secretaria, o contato principal hoje, para que alguém possa pedir informação? Falar, olha, eu gostaria de pavimentar minha rua. Sim, é 3724-6034, tá? Nós vamos à reunião sempre à tardinha, né? Okay. Que é quando o pessoal está em casa. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado também a Rosemary. Nós conversamos com o secretário de Planejamento de Cachoeira do Sul, Cristiano Schumacher, também com a coordenadora da Central de Projetos, Rosemary Michels. Os assuntos são muitos, não falamos aqui de plano de diretor e de tantos outros assuntos, né, que Cachoeira precisa debater, que vai debater em 2015, mas o NT Sul, a TV Novo Tempo, vai também acompanhar todos estes debates. Muito obrigado a vocês. Voltamos com a Darcy Vizan.